A paz do Senhor Jesus, irmãos. Louvado seja Deus. Vamos continuar hoje com o estudo do livro de Ezequiel. Hoje o capítulo 11, oh que benção, de 25 versículos, 25 versículos. Nós vamos ver a continuação, irmãos. Aleluia, você aí, meu amigo, que está pela primeira vez acessando o canal. Curiosidades Bíblicas EV Marcelo. Esse canal é nosso, é seu. Se inscreva aí. Veja os vídeos aí, dos estudos dos livros da Bíblia, os shorts, que são os vídeos pequenos, isso tudo feito para Deus, para a glória de Deus. Que o Senhor, Espírito Santo, Ele possa usar aqui a nossa vida por misericórdia. E a sua também aí, meu irmão, que é inscrito aí, dessa palavra chegar, né, na sua vida hoje, em vidas aí, e o nome dEle, né, ser glorificado na sua vida, havendo cura, milagre, transformação, tudo é possível aquele que crê, diz a palavra, amém? Ezequiel capítulo 11 fala assim o título, Julgamento dos Príncipes, né? É uma continuação dessa visão maravilhosa que Ezequiel teve no capítulo 10, né? Vamos lendo aqui de 5, 6 versículos, irmãos, a gente meditando e chegando até o final, isso tudo para a glória de Deus, né? Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente, e vi que estava à entrada da porta 25 homens, e no meio deles vi a Jaazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaia, príncipe do povo. Versículo 2. Disse-me, filho do homem, estes são os homens que maquinam perversidade, dão mau conselho nessa cidade, os quais dizem, não está próximo tempo de edificar casas, essa cidade é o caldeirão, e nós a carne. Olha, mas que comparação interessante, né? O caldeirão ou a panela, ela mesmo cozinhando a carne ali, é um sinal de proteção, né? Comparação que eles fazem aqui, né? Aleluia. 4. Portanto, profetiza contra eles, ó filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me, fala assim, diz o Senhor, assim haveis falado, a casa de Israel, porque quanto às coisas que vós sobem ao Espírito, eu as conheço. Irmãos, Deus, aqui que é maravilhoso, irmãos, a Bíblia fala assim, que todo aquele que nele crê não será confundido. Irmão, quem tem a comunhão, a intimidade, quando a gente fala comunhão, fala de diálogo, irmãos, fala de conversa, fala de um prazer da nossa vida para com Deus. Sabe quando você tem um amigo, sabe quando você está namorando, noivando, você fica ali horas falando com a noiva, né? Ou a namorada, depois você casa, irmãos, e continua esse diálogo com pessoas próximas de você, uma mãe, um pai, um irmão. Irmão, para com Deus tem que ser mais, irmão. Essa conversa, esse diálogo. Irmão, você está pronto para entrar na presença do Senhor. Irmãos, como fala lá em Eclesiastes, né? Para a gente entrar na presença do Senhor, irmãos, com reverência, com temor, com respeito, não com pressa, irmão. Para você ouvir Deus tratar, Deus falar, Deus te revelar coisas grandes, profundas. A Bíblia fala em Daniel para nós que Deus revela coisas que estão no oculto, escondido, mas à luz da sua palavra. Irmão, e você entender, aqui Ezequiel, mas era um homem dedicado a Deus, um homem no momento de uma calamidade muito grande, o povo no exílio. Irmãos, ele estava dentro do exílio com o povo, ele não estava num lugar privilegiado, estava passando as mesmas dores, as mesmas tribulações que o povo estava passando. Mas, irmão, ele tinha um diferencial das pessoas, irmãos. É isso que nós temos que aprender. Nós, começando por mim e você aí, é Deus, é a comunhão, é a fé, é gratidão a Deus, é saber que Deus é conosco, saber que dependemos dele, ele vai nos orientar, mesmo no momento que ele dê uma orientação, nós não entendamos. Aqui Ezequiel, Deus dando essa revelação para ele desses 25 homens, liderança, que estavam fazendo o que era errado, e Deus falando, eu conheço tudo que vem ao Espírito aqui com letra minúscula do homem, eu conheço. Irmão, Deus sabe tudo. Dependa dele, fale com ele. A fé, irmãos, eu creio no que eu não estou vendo, aleluia. Ezequiel estava numa situação dessa, irmãos. Versículo 6 em diante. Multiplicaste os vossos mortos nessa cidade, e encheste as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, vós os mortos que deitastes no meio dela, esses são a carne e esse é o caldeirão, e a vós, porém, vos tirarei do meio dela.
temestes a espada, mas a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Jeová. 9. Eu vos farei sair do meio dela, eu vos entregarei na mão dos estrangeiros, então exercerei os meus juízos entre vós. 10. Caireis a espada e nos confins de Israel vos julgarei, assim sabereis que eu sou Deus. Irmãos, Deus estava dizendo assim, bem claro, irmãos. Deus não é igual muitos pensam aí, irmãos. Fala de manhã, muda à tarde, no meio da tarde, à noite, de madrugada ele fala diferente. Não, Deus não é moleque, irmãos. Deus, ele é Senhor. Eu não mudo, assim diz o Senhor. Irmãos, Deus, o que ele fala, ele cumpre. Ele disse que o povo ia passar pelo juízo, irmãos, ia ficar 70 anos ali na mão dos inimigos, ele ia cumprir, irmão. Ah, mas eu posso orar pela fé e fazer. Irmão, quando Deus determina algo, ele fala algo, irmãos, é um mandamento, é uma ordem dele, vai se cumprir. Ele quer ver, irmão, na situação adversa, que aquele dizia para os remanescentes, posição de fé diferente. Irmão, erramos? Sim. Falhamos? Sim. Mas persistir no erro, não, irmãos. O nascido de Deus, diz a epístola de João, não persiste no erro. Vai buscar a cura, vai buscar a libertação, vai buscar o entendimento, a sabedoria do alto, irmãos, que é pacífica, que é pura, que é moderada. Aleluia! Que não tem parcialidade. Essa sabedoria que vem de Deus, irmãos, na sua palavra. Ah, meu querido irmão, Jesus fala conosco. Aqui quando ele fala novamente do caldeirão, irmãos, ó, uma proteção que ele queria ser para o povo, mas o povo não queria. Mas os que iam entender a palavra, os remanescentes, ele ia tirar. Mas os que não queriam obedecer, isso tem muito nos dias de hoje, não queriam atender, não queriam deixar Deus conduzir. Eu quero assim, eu faço assim, é desse jeito e pronto, acabou. Cuidado, cuidado que Jesus vai tratar com você. Jesus é justiça, ele é amor, mas ele é justiça também. Versículo 11. Esta cidade não vos servirá de caldeirão, nem vos servireis de carne no meio dela. Nos confins de Israel vos julgarei. 12. E sabereis que eu sou o Senhor, porque não andastes nos meus estatutos, nem cumpristes os meus juízos. Antes fizeste conforme o juízo das nações que estão ao redor de vós. 13. E aconteceu que profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaia. Então caí sobre o meu rosto, clamei com grande voz e disse: Ah, Senhor Deus, porventura darás tu fim ao remanescente de Israel? 14. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, teus irmãos, sim, teus irmãos, os homens de teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles que a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor, esta terra não foi dada em possessão. Então, irmãos, esse povo, que é o mesmo povo que está no nosso meio hoje, irmão, que Jesus chega a dar um exemplo do joio e do trigo. Não mexa, deixa crescer. Vai haver um dia da separação. Meu irmão, o Espírito Santo, ele só habita, aleluia, em quem, claro, é o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos escolhe, mas quando ele está à porta, batendo a porta do nosso coração, que é o entendimento, irmãos, a sua alma, e você ouve, atende, responde ao que Deus quer, irmãos, ele vai habitar. Eis que estou à porta e bato. Aquele que deixar entrarei, estarei com ele, e ali farei morada. Ele vai habitar, irmão, ô glória. Mas quem não quer, ele não vai habitar, irmãos. Assim era o retrato desse povo aqui, ó. 16 ao 20, né? Ao 24, irmãos. 25 para a gente encerrar. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, ainda que os lancei para longe entre as nações, ainda que os espalhei pela terra, todavia lhes serei como um pequeno santuário, nas terras para onde forem. Portanto, assim diz o Senhor, Deus, hei de ajuntar-vos do meio dos povos, eu vos recolherei das terras para onde foste lançado, eu vos farei terra de Israel, oh maravilha! 18, e virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis, todas as suas abominações. 19, e lhes darei um só coração, e um espírito novo, porém dentro deles tirarei da sua carne coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Isso foi profetizado lá em Jeremias 31, irmãos. 32, 33, leia lá. 20, para andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos, e os cumpram, e eles serão por povo e eu serei por Deus. Mas aqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis, as suas abominações, farei recair nas suas cabeças.
o seu caminho, diz o Senhor Jeová. 22, então os querubins elevaram suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. 23, e a glória se levantou do meio dessa cidade e se pôs sobre o monte ao oriente da cidade. 24, depois o Espírito me levantou e me levou a caldeia para os de cativeiro, em visão pelo Espírito de Deus. Subi sobre minha visão que eu tinha ido. 25, e falei aos de cativeiro todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Irmãos, Ezequiel falava, dizia, ensinava, explicava, mostrava ao povo. É o papel seu hoje. Você que está na liderança de uma congregação de ovelhas do Senhor, você que prega individualmente, fala na rua, onde estiver. O atalaia de Deus hoje é a igreja, para falar, para dizer, para explicar, para ensinar, para mostrar, e o Senhor cumpre a sua palavra. Irmão, pessoas vão aceitar? Sim, glória a Deus. Mas pessoas também não vão aceitar. Mas por que você fala isso? Porque lá em Ezequiel 3,18, lê lá. Lá fala, se você vê o justo e ímpio indo para o caminho mau, você falar, ele mudar, o sangue não vai ser cobrado nosso. Mas se ele não mudar, é Deus falando, muitos não vão querer, muitos não vão aceitar. Mas fale, diga, leve a palavra. Que a responsabilidade vai chegar um dia do julgamento, não vai ser nossa, mas é de Deus, para aqueles que não obedeceram. Sério isso aí, igreja. O povo aqui estava passando a situação porque não obedecia à voz de Deus. Irmãos, fica essa meditação hoje no capítulo 11 para mim e para você. Deus te abençoe, nos ajude aí no canal, irmãos, deixando aí o joinha, compartilhando, para a gente alcançar almas para o reino dos céus. Amém? Paz do Senhor Jesus.